Shalom, bom dia. Hoje eu vou ler Atos 10, 11, 12 e Provérbios 11, de 1 a 15. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da ave e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida um lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça que você tem para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o temem e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel,
que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Atos capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase. Tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um Senhor bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que a uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi à Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo suas trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo determinado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Provérbios 11, de 1 a 15. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói.
De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Amém. Uau, poderoso. Gente, o que é esse Provérbios, hein? Meu Deus, tanto de chave que tem aí, poderoso demais. Fã, obrigada pela leitura maravilhosa, abençoadíssima nessa manhã. Vamos falar sobre Pedro Cornélio. Aqui há um divisor de águas no Evangelho que toca as nossas vidas de uma forma extremamente direta, né? E esse é um ponto muito importante do livro de Atos para a gente entender o plano redentor do Senhor, né? A gente vê aqui que no capítulo 10, Pedro ele recebe uma visão que vai preparar ele para aceitar os gentios. E Cornélio, ele é um centurião romano e ele é visitado por um anjo, né? Então, nesses 3 capítulos que a gente lê, um breve panorama, a gente vê essa situação acontecendo no capítulo 10, né? Pedro vai pregar o evangelho na casa dele, o Espírito Santo vai descer ali sobre os gentios, né? Depois a gente vê no capítulo 11, o evangelho, né, chegando ali na cidade de Antioquia, os discípulos sendo chamados ali cristãos, né, pela primeira vez. No capítulo 12 de Atos, a gente vê que Pedro ele é preso, né? Tiago vai ser martirizado ali por Herodes. Pedro é preso, mas é libertado por um anjo, né? Então, a manifestação angelical de forma tangível, palpável, realmente ali uma manifestação que se tornou ali física da ação angelical. Isso é muito comum, isso é muito real, né? Então, é muito tremendo a gente ver essa passagem. Mas falando sobre o capítulo 10, o que acontece? Pedro ele estava na cidade de Jope, ele estava hospedado na casa de uma pessoa que se chamava Simão, ele também era Simão, né? Mas aqui, Yeshua já tinha trocado aqui o nome dele Pedro, e ele estava hospedado na casa de Simão, e por volta do meio-dia, e aqui é interessante, porque há determinados horários que eles são verdadeiros portais, né? Então, ao meio-dia, aqui, Pedro, ele foi fazer uma oração, ele subiu no terraço da casa de Simão e ele foi orar, né? Esse horário ao meio-dia, aqui no hebraico, né, na tradição judaica, ele é conhecido como minha, né? Então, são horários específicos de oração. Assim como 6 da manhã também é um horário, por isso que nós fazemos o maná às 6 da manhã, é a primícia do dia. Então, a visão que Pedro viu, ele viu o céu se abrindo, né? E um objeto que parecia ser um grande lençol foi descendo à terra. E o lençol estava preso, né, pelas 4 pontas, e dentro dele havia vários tipos de animais, de répteis, né, de aves, quadrúpedes. E ele ouviu um comando da voz do Eterno falando assim: Pedro, levanta, mata e come, né? E na hora a reação de Pedro foi de espanto, de rejeição, né? Ele fala: não, de modo nenhum, jamais comi algo impuro ou imundo, né? E ele fala isso por quê?
Porque ali, ele, como um bom judeu, ele tinha leis alimentares, né, judaicas, que é a lei do kashrut. Então, ele seguia essas leis de forma estrita, né? Vocês sabem que os judeus não comem porco, não comem coisas que não são kasher, né? Então, por exemplo, camarão, né, que também é um animalzinho ali que é como se fosse o filtro ali do mar, né? Ele suga todas as impurezas. Então, tem uma série de leis alimentares que eles seguem de forma estrita, né? E aí, quando ele ouve essa voz, Pedro, mata e come, isso é como se fosse um choque para ele, né? Porque a concepção é de quando você come algo que Deus ali considerou impuro, você está se contaminando, certo? Então, a lei do kashrut, ela é algo que eles seguem de forma muito, muito estrita, né? Então, ele ouve o Senhor falar assim, ó, Pedro, mata e come, aquilo dá aquele choque, né? Dá aquele choque. Ele fala, não, de forma nenhuma. E aí a voz fala assim, não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, enfatizando a importância da mensagem, né? Então, o que essa visão aqui estava mostrando para Pedro? Não estava falando para Pedro sobre a questão de fato alimentar. Aqui Deus estava mostrando para ele, né, uma representação sobre os gentios, certo? Aqui não foi abolida a lei do kashrut, de forma nenhuma, mas Deus estava usando uma analogia, Deus estava mostrando algo que ele conhecia, que ele entendia, como uma metáfora mostrar algo maior para ele, né? E isso vocês vão entender daqui a pouquinho, por quê. Então, quando ele mostra animais impuros, aqui estava representando os gentios. Por quê? Os judeus consideravam impuros os gentios. E até hoje, gente, é assim, né? Há judeus ortodoxos que olham para os gentios, é como se os gentios somos nós, né? Como se nós fôssemos aqui impuros, animais impuros. Entende? Então, olha que interessante, a gente precisa entender o contexto, né, judaico, a gente precisa entender o contexto qual o texto bíblico foi escrito, para que a gente não faça interpretações erradas, né, da palavra. Entende? Então, e isso, né, vai se confirmar logo em seguida do que vai acontecer, do encontro dele com Cornélio. Porque Cornélio era gentil. Então, Deus estava preparando Pedro para aceitar o convite de Cornélio, que era um gentil, né? Então, aqui o Senhor ele vai mostrar essa visão para ele, e Deus está mostrando para Pedro, né? Deus está ali quebrando aquelas barreiras ali de Pedro, que Pedro tinha, da visão dele em relação aos judeus. Deus estava mostrando que ele não faz acepção de pessoas baseado na etnia ou na prática cultural dela. Deus estava ensinando para Pedro que a pureza espiritual vem pela fé e não por práticas externas. Estão entendendo? Então, essa visão, ela vai abrir um caminho para a compreensão de Pedro de que o evangelho era para todas as nações. Então, ele vai preparar ali o terreno que ia incluir os judeus e gentios. A gente está falando, a gente está em Atos aqui, né? Aqui é a expansão do evangelho. Então, olha que interessante, né? Deus, ele vai te dar uma visão segundo o seu entendimento. Ele usa de metáforas para que você entenda algo que às vezes é muito mais complexo, né? Então, aqui, esse momento aqui está se alinhando com as palavras proféticas, né, sobre as nações, desde Abraão. Quando a gente vai olhar em Gênesis 12, onde o Senhor fala, em ti serão benditas todas as nações, né? Então, a gente vê aqui como é poderoso esse momento, porque confronta, né, as noções arraigadas ali de Pedro e até as noções de superioridade, né, tanto étnica quanto religiosas.
entende? Porque ele tinha aquela visão ali mesmo de que os gentios eram impuros, não tem nem papo com você não. Então, olha só, é super interessante porque Deus estava falando com Pedro, preparando Pedro, e ele fala com Cornélio, que era um gentio, e o anjo visita Cornélio. Então, ao mesmo tempo aqui, Deus estava preparando os dois para esse momento. Agora, olha que interessante. Cornélio, ele era um centurião romano da corte italiana. E ele estava ali em Cesareia, né? Que era uma cidade muito importante, portuária de Roma. E Cornélio, ele era descrito como um homem temente a Deus, um homem piedoso. Ele era generoso, ele era um homem que ele abençoava o povo, né? A palavra fala que ele era generoso em suas esmolas ao povo. Então, ele orava constantemente a Deus. E olha o que acontece. Por volta da hora nona, que é 15 horas da tarde, olha que outro portal, né? Então, Pedro orou meio-dia, Cornélio, 15 horas. Ele vai e faz uma oração, né? Quando ele está orando, olha que a importância da gente estar orando, da gente estar ligado, né? Ele vê um anjo de Deus que entra e chama ele pelo nome, e ele fica aterrorizado. Mais uma vez, aqui a manifestação angelical, né? E ele pergunta assim: quem é, Senhor? Né? E aí o anjo vai dizer para ele: olha, as suas orações e as suas esmolas, né? Ali, a forma como ele era generoso, subiram como um memorial diante de Deus. Olha como você é forte. E aí ele vai e instrui Cornélio a enviar homens a Jope que deveriam chamar Pedro. Pedro estava hospedado na casa de Simão, lembra? Né? Então, imediatamente, Cornélio recebeu essa mensagem do anjo, essa orientação. Ele chamou dois de seus servos, né? E explicou tudo e enviou eles para Jope. Então, era um momento aqui em que Deus ia conectar propósitos. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? A importância da gente gerar fruto aqui. Olha como isso é poderoso. No culto de sábado a gente falou sobre isso, sobre frutificar. Então, tanto Pedro estava posicionado no momento da oração, né, e Cornélio estava posicionado no momento da oração, e nesse momento em que eles estão conectados com Deus, Deus ele vai, né, trazendo sobre eles propósito. E aí ele quer o quê? Ele quer unir aqui, né, Pedro e Cornélio, porque havia ali um plano estabelecido para aquele momento. Então, Pedro ele vai viajar, né, com os enviados de Cornélio, e eles chegam em Cesareia. Nesse momento aqui, né, Cornélio estava esperando, ansioso ali, Pedro, e ele reúne alguns parentes, alguns amigos íntimos. E aí, quando Cornélio ele vê Pedro, ele se prostra em reverência, né? E Pedro fala para ele: não, levanta, eu sou apenas um homem, né? E aí Pedro ele reconhece de fato, né, que Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele expande, né, a mente de Pedro ali em relação ao evangelho. E aí Pedro ele vai ali falar, né, sobre Yeshua, ele vai mencionar o ministério de cura, libertação, ele vai pregar ali de forma ali muito poderosa, e o Espírito Santo de Deus ele vai descer sobre todos aqueles que estavam ali. Né? Então ele desce de forma abundante ali e inicia a expansão do evangelho ali naquele lugar. Né? Então, é um momento realmente muito revolucionário da história do Evangelho, né? Esse encontro, porque houve a quebra das barreiras entre judeus e gentios. Né? Ali Deus desmorona todas aquelas barreiras que eram muito fortes, queridos, a gente não tem noção. Né? Eram muito fortes. E até hoje, aqueles que ainda não tiveram não alcançaram o entendimento, né, disso aqui que o Senhor fez, os nossos irmãos são judeus, ortodoxos, essa barreira ainda existe. Né? Então, olha como é forte. Aqui Deus ele quebra algo que vai proporcionar a expansão do evangelho. E olha onde o evangelho chegou. De fato, nos quatro cantos do mundo. Né? Então, é algo muito poderoso. E aqui, Pedro ele vai falar,
no versículo... Pedro ele vai dizer no versículo 10, do 34 a 35, ele diz assim, ó, então Pedro começou a falar, agora percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas em toda a nação aceita, ó, em toda a nação aceita aqueles que temem e praticam a justiça. Olha o entendimento de Pedro alinhado, né, com a vontade do Pai. E aqui nos mostra, queridos, que para nós também a gente tem que ter essa visão e não julgar as pessoas. Porque às vezes a gente faz esse tipo de acepção também. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e considera ele impuro, considera ele indigno de ser, né, usado pelo Senhor. Às vezes a gente olha para alguém e acha que essa pessoa não vai dar nada, que essa pessoa, né, nunca vai alcançar um nível de intimidade. Então, Deus ele mostra que não é assim que ele faz. Né? Muitas vezes aquilo que a gente está olhando e está julgando alguém impuro, né? Deus ele tem algo poderoso na vida daquela pessoa e é ele quem purifica. É ele quem torna impuro aquilo que parece ser puro, né? Torna puro aquilo que parece ser impuro. Né? Então, há um ensino aqui muito grande para a gente de entender que Deus ele tem os seus métodos, os seus meios e ele não trabalha de forma imparcial. Amém? Ele não é parcial, né, com as pessoas. Mas Deus, ele é poderoso e qualquer um, queridos, pode, de fato, se transformar numa fonte de vida, pode se transformar num farol sobre as nações. Qualquer um de nós, Deus pode estabelecer uma obra poderosa que vai alcançar a muitos. Então, que a nossa visão seja assim, né? Colocando os nossos olhos e o nosso entendimento no Senhor e que nós não venhamos a julgar as pessoas de forma nenhuma. Amém? Deixa eu colocar aqui uma fotinho nossa, tirar uma fotinho nossa. Rapidamente. Amém, queridos. Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã estamos aqui juntos, firmes e fortes no propósito, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bom dia.